Olá, graças a Deus, mais um grande dia, como sempre, uma grande oportunidade, um privilégio imenso, maravilhoso, como sempre, poderoso poder compartilhar uma mensagem, uma palavra, a nossa leitura bíblica. Hoje vamos ler o capítulo de Josué, no capítulo 3. Tenho a certeza que Deus tem sempre o melhor para cada um de nós. Se tivermos entendimento, revelação do que o Senhor tem para nós, preparado pela sua palavra, na obediência que Ele deseja que nós assim tenhamos, na condição de poder fazer aquilo que o agrada, o quanto mais poderemos realmente viver o melhor dessa terra. Então, é nessa fé que sempre vamos estar, colocando nossa confiança no Senhor, colocando nossa credibilidade em Deus, para que Ele venha sempre nos surpreender, que temos toda a bênção para nos acompanhar, se assim nós obedecemos, fizermos aquilo que agrada ao nosso Deus. Consequentemente, a bênção sempre irá nos acompanhar. E aqui então, no capítulo 3 de Josué, de manhã bem cedo Josué e todos os israelitas partiram de Sitim e foram para o Jordão, onde acamparam antes de atravessar o rio. 3 dias depois, os oficiais percorreram o acampamento e deram essa ordem ao povo: quando virem a arca da aliança do Senhor, o seu Deus, e os sacerdotes levitas carregando a arca, saiam das suas posições e a sigam-na. Mas mantenham a distância de cerca de 900 metros entre vocês e a arca, não se aproximem. Desse modo saberão que o caminho seguir, pois vocês nunca passaram por lá. Então aqui nós já vemos duas condições de ficar longe da arca, de não tocar nela, somente quem era realmente as pessoas eleitas para aquilo, os sacerdotes, os levitas, essa tribo que podia realmente carregar a arca do Senhor para que não fosse fulminado. E aqui estava dizendo mais uma vez que um lugar, um caminho que eles não tinham nunca passado por lá. Ficaram tanto tempo naquele deserto, 40 anos, e agora então estava assim, próximo à terra da promessa, a possuir, a começar a possuir. A primeira batalha seria Jericó, como ontem nós lemos no capítulo 2, quando foram a Jericó espiar a terra. Lá Deus salvou uma mulher chamada Raabe, uma prostituta, enfim. Mas aqui Deus dando a direção a eles. E no versículo 5, olha, Josué ordenou então ao povo: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. E disse aos sacerdotes: levantem a arca da aliança e passe à frente do povo. Eles a levantaram e foram na frente. E o Senhor disse a Josué: hoje vou começar a exaltá-lo à vista de todo Israel, para que saiba que eu estarei com você, como estive com Moisés. Portanto, você é quem dará a seguinte ordem aos sacerdotes que carregam a arca da aliança: quando chegarem às margens das águas do Jordão, pare junto ao rio. Olha só, aqui o próprio Josué, Deus dando a ele toda uma direção, que ele ia ser exaltado entre todo o Israel, porque Moisés foi um líder de 40 anos que serviu esse povo, guiou este povo, e Moisés estava assumindo uma posição a qual ainda ele não tinha visto os sinais, os milagres e as maravilhas, estava ouvindo a voz de Deus. E aqui o Senhor deixou bem claro: hoje mesmo eu vou começar a te exaltar em meio a todo o Israel, para que saibam que eu estou com você, como estive com Moisés. Portanto, você vai dar ordem. Então, Josué já tinha do próprio Deus a condição de poder ordenar. Então, Josué disse aos israelitas: venham ouvir as palavras do Senhor, o seu Deus, e assim saberão que o Deus vivo está no meio de vocês, e que certamente expulsará de diante de vocês os cananeus, os hititas, os heveus, os ferezeus, os girgazeus, os amorreus e os jebuseus. Vejam, a arca da aliança do soberano de toda a terra atravessará o Jordão à frente de vocês. Agora então escolham 12 israelitas, um de cada tribo, e quando os sacerdotes que carregam a arca do Senhor, o soberano de toda a terra, puserem os pés no Jordão, a correnteza será represada e as águas formarão uma muralha. Olha só que algo que é fantástico, né? Eu até estava procurando as dimensões desse rio e do mar, né?
O Rio Jordão ele tem uma extensão de quase 200 quilômetros e apresenta uma largura no máximo de 30 metros. Então imagine 30 metros, né, quase praticamente um quarteirão, uma profundidade média de 1 metro a 30 metros. Então eles passavam o Rio Jordão com barco, eu não sei qual é o meio que eles podiam passar, mas aqui então ia passar um povo inteiro, um exército inteiro. E como Deus já tinha secado o Mar Vermelho, quando exaltou Moisés para passar com todo o povo, para ser liberto de Faraó e os egípcios, os guerreiros do Egito, serem destruídos, porque o Mar Vermelho tinha uma extensão muito maior, né? Onde somente em largura esse mar ele tinha mais ou menos de 300 quilômetros, só a parte mais larga. A parte onde diz a história que eles passaram tinham 30 quilômetros, a parte mais estreita, né? Com praticamente 1.900 quilômetros de mar e praticamente uma área aproximada de 400 mil metros quilômetros quadrados. Então era uma extensão muito grande mesmo. Mas Deus abriu tanto um mar como abriu o rio para Josué passar. A altura desse mar tinha em média de 500 metros a 2.500 metros. Então imagine só a dimensão deste poder, desse Deus, ao qual ele abriu o Mar Vermelho e qual também estaria abrindo agora o Rio Jordão para que esse exército passasse, porque essa era a vontade do Senhor. Imagine então, aí no meio, a profundidade de 30 metros de altura, ou que seja 5, 10 metros. Imagine essas barragens que nós temos aí nessas usinas hoje, elas represam a água do rio que desce. E aí, se ela não soltar mais a água, pode ter certeza que o rio vai secar. E assim aconteceu com o Rio Jordão. Foi represada aquelas águas. O próprio Deus, pelo seu poder, com todo o seu querer, na verdade, o seu amor, a sua verdade, tudo que ele tinha naquele momento, ele colocou essa barreira, fez essa muralha para que o Rio Jordão se represasse, e aí se secou totalmente a parte que escoava, que ia para o Mar Grosso, porque a água sempre vai para os oceanos, para os mares, dos mares vão para os oceanos, enfim. E essa água ia para o Mar Morto. E aonde então Deus ele represou essas águas e passaram do outro lado para ir para a guerra, para a batalha. E quando o povo desmontou o acampamento para atravessar o Jordão, os sacerdotes que carregavam a Arca da Aliança foram adiante. E o Jordão transbordava em ambas as margens na época da colheita, porque então estava numa altura muito além daquilo que seria médio ou normal dele. Mas assim que chegaram ao Jordão, os seus pés tocaram as águas, a correnteza que descia parou de correr e formou uma grande muralha, a uma distância perto de uma cidade chamada Adã, nas proximidades de Zaretã, e as águas que desciam para o mar da Arábia, o mar salgado, escoaram totalmente. Assim o povo atravessou o rio em frente de Jericó, e os sacerdotes que carregavam a Arca da Aliança do Senhor ficaram parados em terra seca do meio do Jordão, enquanto o Israel passava, até que toda a nação atravessou pisando em terra seca. Então, Deus ele começou a exaltar a Josué. Aqui é um milagre maravilhoso, porque ele realmente fez esse rio ser aberto para que eles pudessem passar. Naquela época não tinha ponte, não tinha os navios necessários para que eles pudessem atravessar toda a nação de Israel, que era realmente milhares e milhares. E aonde então Deus ele deu essa ordem a Josué que eles se santificassem, e assim Deus começou a exaltá-lo, começou a abençoá-lo, e assim foram anos de conquista nas mãos de Josué. A primeira batalha seria Jericó, algo que era intransponível, mas Deus deu toda a direção a Josué, como estaremos nos próximos capítulos, a maneira como Deus ordenou. Deus ele imaginou, ele que fez as coisas, e deu a ordem a Moisés, a Josué, para que fizesse da forma como Deus ordenou, para que eles pudessem vencer aquele inimigo. Então, Deus ele tem as suas formas e maneiras. Nós precisamos apenas crer, acreditar e saber que Deus é Deus, e Ele vai cumprir sobre nós sempre a tua palavra. Então, imagine o que Deus pode fazer. Se Deus que abriu o Mar Vermelho, Deus tirou a água da rocha,
Deus que fez tantos milagres e maravilhas naquele passado, hoje Ele faz o mesmo por mim, por você. Então é apenas crer, é confiar, porque Ele quer nos exaltar e Ele vai nos exaltar abundantemente. É essa fé que estamos crendo, confiando que Ele vai nos surpreender, vai nos abençoar, vai nos prosperar ainda muito mais. Amém? Em nome de Jesus, vamos clamar ao nosso Deus, vamos crer, vamos confiar e com certeza Ele há de nos surpreender, nos abençoar ainda muito mais. Senhor amado Pai, mais uma vez eu sou grato ao Senhor por este momento, essa grande oportunidade, esse privilégio de estarmos na Tua presença, meu Deus, de poder louvar o Senhor, adorar o Senhor, clamar o Senhor, buscar, meu Pai, pela Tua presença sobre as nossas vidas e saber que a Tua justiça ela vai se cumprir de forma literal sobre nós. Eu quero te agradecer por este momento, meu Pai, sempre por essa oportunidade, esse privilégio de te servir, fazer a tua vontade sempre, querer realmente fazer aquilo que te agrada e com certeza sermos transformados, abençoados, meu Pai, pelo Senhor. Então peço essa bênção sempre, que o teu poder venha ser manifesto, que a tua paz ela se manifeste de forma especial em cada alma, em cada coração, que possamos ter esse entendimento, essa revelação, que o Senhor faz o que o Senhor bem entender. Meu Pai, nada pode impedir os seus planos, o teu agir, o teu querer e o teu trabalhar em se cumprir sobre a nossa vida. Então por isso eu te peço mais uma vez a tua bênção, nos abençoe sempre, nos consagre sempre ao Senhor, sejamos altamente abençoados e sejamos consagrados a Ti, meu Pai, que sejamos renovados, transformados, ser um povo diferenciado ao Senhor, santificado ao Senhor. É o que eu te peço e te agradeço sempre com a certeza, meu Pai, da sua operação sobre as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus te abençoe muito e prospere muito, que você veja essa glória e se manifestar sobre a tua vida, como viu no passado, e Deus é o mesmo Deus de ontem, hoje e sempre será o nosso eterno Deus que faz todas as coisas e nos abençoe e nos prospere ainda muito mais. Amém? Fica com Deus, que precisar, pode contar conosco sempre, nossa mensagem, nossas orações, em nome do Senhor Jesus.